A batalha do 59º andar terminou. A família Locke rapidamente começou a se preparar para a partida sob o comando de Finn. Juntando todos os itens que podiam, eles de alguma forma conseguiram curar todos, pelo menos o suficiente para que pudessem andar. Antes que todos começassem a voltar para o 50º andar, antes o acampamento base os aguardava. Sabendo que precisavam se mover rapidamente se esperavam evitar a próxima onda de monstros no 58º andar. Eles subiram e atravessaram a urna do dragão. Então, isso significa que podemos pensar nessa criatura como parte da guarda avançada também. Riveria perguntou a Finn ao lado dela. Eles estavam nas proximidades do 51º andar, enquanto o grupo continuava sua corrida a todo vapor em direção ao acampamento. Eu diria que sim. Finn assentiu em resposta enquanto Tiona e os outros eliminavam quaisquer monstros gerados que encontrasse ao longo do caminho, com uma paixão vocal que demonstrava plenamente o poder maravilhoso dos itens de cura. Não há dúvida sobre isso. Tanto Ais quanto Lefias já testemunharam aquele orbe de cristal segundo um monstro e se transformando naquela criatura feminina. Sim, eu também ouvi isso. Gareth falou com uma voz ofegante do outro lado de Riveria, não dizendo nada sobre as feridas pesadas infligidas ao seu corpo enquanto corria. Nem ele nem Riveria conseguiram esconder sua inquietação com a pergunta do Palum enquanto continuavam seu avanço exaustivo. O corpo principal dessa criatura está em outro lugar. Proferiu a voz na câmara de orações abaixo da sede da guilda, as luzes das tochas piscando. Ouranos e Féus testemunharam toda a batalha se desenrolar graças ao cristal mágico preso à guarda lombar de Ais. Isso significa que seja o que for que deu à luz aquele feto orbe de cristal, a verdadeira forma daquele espírito corrompido está em algum lugar muito mais abaixo, passado o 60º andar e além. Ouranos hipotetizou com sua voz baixa. Quase parecia que o grito do espírito depois que sua defesa foi quebrada pelo feitiço de Riveria foi na verdade um pedido de ajuda, e a parede de tentáculos que se ergueu para protegê-la era na verdade de um andar muito mais abaixo. Levando em conta a forma como o terreno, o ambiente e o ecossistema do 59º andar também foram completamente transformados. Acredito que seja seguro dizer que a verdadeira forma desse inimigo mora muito mais profundamente dentro da masmorra. Féus ouviu em silêncio o venerável deus antes de responder com um suspiro. Suas vestes negras estremeceram. Esta situação é ainda mais impensável do que poderíamos imaginar. Então essas criaturas híbridas, eles também são resultado desse espírito corrompido. Pensar que um dos espíritos de outrora, enviados para salvar a humanidade, acabaria sendo a causa de tudo que ameaça Horário agora. Há muitos anos que há sinais de anormalidade, mas não podemos perceber sua existência até agora. É exatamente como pensávamos. Poderia ser o recente aumento na atividade ser devido a Ais Valentais. Só podemos supor, responde Ouranos com um aceno de cabeça, estreitando os olhos cor de salmoura. Uma série de coisas que precisamos determinar sobre a verdadeira forma desse espírito corrompido. Na masmorra, Finn afirma que esse é um problema para mais tarde, enquanto o grupo se apressava pelas passagens labirínticas da masmorra. O que Ais e os outros testemunharam no 24º andar, o feto orbe de cristal, faminto por carne e se alimentando de outros monstros, começou a consumir pedras mágicas de monstros como aquelas violas e evoluiu para uma criatura parecida com uma mulher, como vimos abaixo, um semi-espírito. Nosso inimigo está usando esses orbes de cristal portáteis, cultivando-os usando magia e enviando-os para a superfície, quase como se esperassem convocar um espírito totalmente maduro acima do solo. Mesmo a família Locke, uma das famílias mais fortes de Horário, mal conseguiu obter uma vitória contra um demi-espírito no 59º andar.
Se uma dessas coisas chegasse à superfície, ou ainda pior, se houvesse vários orbes de cristais já chegando à superfície, a cidade seria destruída. Nunca duraria contra aquelas criaturas femininas, muito menos um exército. Os rostos de Rivera e Garrett endureceram com a notícia. Não seria exagero dizer que Horário estaria condenada. Finn sorriu amargamente enquanto lambia o polegar. Não era muito difícil nesse ponto ler exatamente o que Reves e os remanescentes do Evillus estavam tramando. Rivera e Garrett também começaram a perceber a gravidade de sua situação. Precisamos levar essas informações para Locke. Assim que estivermos prontos, voltaremos à superfície. Não houve nenhuma objeção enquanto os aventureiros se dirigiam para a saída. Em outro lugar, Locke olhou para os outros deuses sentados com ela na mesa circular. Ela parecia decididamente irritada. Eles estavam em seu habitual estabelecimento sofisticado, 3 deles no total reunidos em uma de suas salas à prova de som. Em frente a ela estavam Dionísio com os olhos fechados e Hermes, um sorriso delicado colorindo seu rosto. Somos todos vítimas do mesmo crime. Então estamos todos no mesmo barco. Não faria sentido compartilhar todas as informações que pudemos? Locke nem mesmo escondeu sua expressão dúbia enquanto estudava o doce sorriso de Hermes. Os guarda-costas dos 3 deuses esperavam a uma curta distância da mesa encostada na parede. De olhos fechados enquanto monitoravam os procedimentos em silêncio, Dionísio trouxe Filvis, Hermes trouxe Aço e Locke trouxe um dos membros inferiores de sua família. Relutante como ela estava, Locke começou a transmitir a eles as informações que ela sabia. Ela explicou a série de eventos que ocorreram nos meros 3 dias em que Ais e os outros partiram em sua expedição. Mesmo que os remanescentes desses males tenham se infiltrado em Horário, essas criaturas e seus amigos provavelmente residem nas profundezas daquela masmorra. Infelizmente, pessoas como eu não têm como procurá-las. Mas não, quanto mais eu aprendo, mais grave essa situação se torna. Então pensei comigo mesmo, talvez eu não devesse enfiar o nariz afinal. E Hermes dá um suspiro com sua frase. Hermes, estamos além de suas explicações nesse momento. Dionísio continuou. E ainda, este ser ousaria tomar o nome de Enio. É quase como uma declaração de guerra direcionada diretamente aos deuses de Horário. De qualquer forma, agora nós praticamente só temos que esperar que Finn e os outros voltem com mais informações. Locke adicionou suas próprias reflexões à pilha enquanto os 3 deuses falavam um por um. Seus guardas continuaram em silêncio, simplesmente ouvindo o desenrolar da discussão. Quando parecia que eles descobriram quase tudo, os deuses levaram a conversa para um nível mais alto, abordando a questão principal: o que exatamente eles precisavam focar agora. Aquelas gaiolas pretas que os Evillus estavam tentando carregar no 24º andar, com as víolas dentro delas. Hermes ponderou. Acho que é seguro dizer que eles estavam tentando trazê-los à superfície através do túnel de Babel. E respondeu Dionísio. Locke acenou para Dionísio antes de continuar. Babel não é a única. Há outra, pelo menos mais uma. Seus olhos vermelhos se abriram de um par de fendas finas quando ela chegou ao cerne do assunto. Mais uma entrada. Aquele único túnel gigante que leva a Dungeon pode não ser tão e único quanto eles pensavam. Quase como se confirmando suas suspeitas, uma pequena pulsação começou a pulsar no fundo de sua mente. Sua intuição divina nunca estava errada.